estudantes, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês já estejam aí aguardando a aula começar, né? Nós iniciamos sempre nesse horário e vocês já estão aí acostumadinhos com esse nosso encontro. Hoje, aula de língua portuguesa para os 4º anos e acelera. Eu, professora Mauricéia Joana, estou aqui para trabalhar essa disciplina com vocês. E o nosso tema vai ser reescrevendo um conto de fada. E a gente vai trabalhar o planejamento para este conto. Como reescrever. Para que eu reescreva alguma coisa, eu preciso pensar, não é? E esse pensar me faz ter um planejamento. Então, a gente vai trabalhar por esta linha hoje. É uma aula que a gente vai rever este conteúdo. Então, provavelmente quem está aí, quem nos acompanha desde o início, vai lembrar de alguns momentos que a gente trabalhou esse tema, trabalhou este conteúdo. E aproveita aí para revisar e rever novamente, fixando os conteúdos trabalhados, ok? Bom, vamos iniciar com os nossos recados diários, né? Nossa rotina. Lembrando sempre a vocês o nosso horário que inicia a aula. 7h30 da manhã, na TV Nova Nordeste, canal 22.3. Então, estamos começando agora. Você já está aí? Que bom! Seja muito bem-vindo. E também, vocês sabem que a gente pode assistir a aula pelo aplicativo. Então, quem já está com seu tablet em mão, já pode começar assistindo a aula pelo tablet, baixando o aplicativo do Educa Recife. E que é muito fácil baixar, pois todos os dias a gente coloca aí na tela este QR Code. E você já sabe que é só apontar a câmera do seu celular, do seu tablet, e você vai poder baixar o aplicativo. Por que é interessante ter o aplicativo e assistir a aula por ele? Porque no aplicativo você pode interagir, você pode entrar no chat, conversar conosco, participar das aulas, responder às atividades. Então, é interessante e importante que vocês assistam a aula pelo aplicativo do Educa Recife. Você ainda não tem? Aproveita e baixa, ok? E também vocês podem, apesar de tudo isso, vocês já sabem que a gente sempre tem outras opções para aquelas pessoas que neste momento estão, por exemplo, na aula presencial e não estão podendo acompanhar a nossa aula ao vivo. Então, como é que pode fazer? Pode ir lá no aplicativo também ou pode ir no canal do YouTube. Lá no YouTube nós temos o canal do Educa Recife, onde estão todas as aulas que já trabalhamos desde o início. E você pode acessá-las e assistir quantas vezes quiser, sabendo que aproveite lá, responda às atividades, faça um comentário e dê também aquele like. Então, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, mesmo se tiver aplicativo, mesmo se assistir pela TV, você pode se inscrever no canal do Educa Recife e assistir, rever as nossas aulas e também várias outras que estão por lá. Então, não vai ser nenhum trabalho perdido. Vocês vão ter várias opções aí para assistir, aprender, vários conteúdos que podem ser trabalhados. Então, vai lá no canal, assina o canal, assista as aulas, dá um like pra gente, porque a gente gosta bastante quando passa por lá e tem aqueles recadinhos que vocês sempre deixam, certo? Bem, parece que o galo chegou primeiro do que a professora Márcia hoje, chegou primeiro do que a produção. O galo hoje está mais acordado do que eu, viu, minha gente? Porque está aí bem desperto e já está cantando. Eu acho que esse galo, ele deve abrir o estúdio. Não é, professora Márcia? Eu estou achando que o galo está chegando logo cedo. O que é que você acha? Olá, professora Mauricéia. Eu acho que sim, viu? Olha, esse galo aqui está abrindo tudo, gente. Então, ó, se ele está abrindo tudo, já começou a cantar. Vocês aí estão também animados? Olha, eu tô super animada, a professora Mauricéia também. Então, ó, bate palma, o galo já chegou, só falta a coragem de você. Vamos embora? Fica aqui com a gente. Pois é, professora, e aproveita, chama esses meninos aí no chat, porque a aula já começou, gente. Aproveita e se anima também, escuta o canto do galo e vem embora assistir a aula, ok? Temos alguém hoje já para a gente iniciar já naquele ritmo?
Olha só, professora Mauricéia, quem chegou aqui dando um bom dia dele foi o nosso querido Caio. Seja muito bem-vindo, viu, Caio? Que bom, Caio, seja bem-vindo. E a gente está aí aguardando os seus colegas que estão sempre presentes, lhe fazendo companhia, né? Todas as manhãs. Além da professora Márcia, além do Galo, além de mim, temos também Bruno, que hoje está aí fazendo a interpretação, né, fazendo a tradução da nossa aula para a língua brasileira de sinais. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. Hoje, com certeza, a gente vai trabalhar para que esta aula se torne mais inclusiva, mais ampla e poder atingir muito mais pessoas. Então, bem-vindo. E para a gente iniciar a aula, eu não posso deixar de falar de quem? Vocês já sabem, né? Da nossa produção, que já fica ali prontinho, só aguardando a gente começar a aula para poder nos ajudar. Então, obrigada, produção. Vocês estão aí sempre presentes e prontos a fazer com que essa aula saia legal para que todos possam aproveitá-la bem. Recados dados, vamos iniciar nosso conteúdo. E para isso, a gente vai trabalhar, né, esse tema que eu já falei para vocês, que é reescrever um conto de fadas. Então, a gente lembra sempre que um conto de fada, ele começa por era uma vez, certa vez, e aí esta frase que eu trouxe aí na tela é para a gente despertar para o conteúdo de hoje. Era uma vez, reescrevendo um conto de fada. O que fazer para reescrever esse conto? O que é que eu devo fazer? Como pensar isso aí? Então, para isso, nós vamos estudar a importância do planejamento nas situações de escrita. É importante, quando a gente vai escrever, a gente planejar. Por quê? Porque eu preciso atingir um certo leitor. Alguém vai ler o meu texto, alguém vai ler a minha escrita. E quem será este alguém? Como é que está a questão do nível de leitura, de compreensão, não é? A gente tem trabalhado muito isso. Então, eu tenho que adequar a minha escrita para que a pessoa que vai ser o meu leitor, o meu público, ela possa compreender a mensagem que eu estou passando. E isso tudo é feito através de um planejamento, certo? E aí, pensando nisso, a gente para pensar. O que é um planejamento? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que alguma vez vocês já planejaram alguma coisa? A gente sempre planeja, mesmo que de forma assim, não, vamos dizer, certo, assim, eu não estou pensando nisso, não proposital. Mas a gente planeja, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, diz, hoje o que é que eu tenho que fazer? E aí começa a planejar o dia. Eu preciso ir na escola, depois eu preciso ir fazer tal coisa, eu preciso ir em tal lugar, eu tenho que fazer as atividades de casa. E isso é uma forma de planejar o seu dia. Então, a gente sempre está fazendo planejamento. Alguns são intencionais, a gente organiza bem direitinho, e outros a gente faz na rotina do dia a dia, certo? Então, pensando nisso, vamos ver aí o conceito de planejamento. O que seria um planejamento? Planejamento é um conjunto de estratégia para conseguir um objetivo. Então, eu penso assim, várias estratégias que vai me fazer alcançar aquilo que eu estou me propondo, que no caso é a refacção de um conto de fada, né? A reescrita de um conto de fada. Então, como é que eu vou fazer para conseguir fazer essa reescrita? Quais são os passos? O que é que eu preciso fazer? E é nisso que nós vamos focar hoje, tá? Mas a gente vai reescrever o quê? Um conto de fadas. Eu já falei muito sobre conto aqui. E aí eu quero relembrar para vocês o conceito de conto de fada. O conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias, né? Então, existe essa necessidade nas pessoas
que é contar as coisas que se passam com você e você aí está sempre contando. Então, se é um texto narrativo, é porque alguém está contando essa história. E eu já falei para vocês que o conto de fada, ele, vem lá de muito tempo atrás. E as pessoas usavam esses contos de fadas para trazer ensinamento. Esses contos de fada não, os contos em geral. O conto de fada, na verdade, é um tipo de conto, né? Existem outros, existem vários. Então, o conto de fada, eu já falei para vocês, que é uma narrativa curta na qual o herói ou a heroína tem de enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal. Caracteristicamente, envolve algum tipo de magia, metamorfose ou encantamento, mas vamos lembrar de uma coisa que eu já falei sobre contos de fadas. Nem todos os contos de fadas precisa ter uma personagem que é fada. Não precisa. Por quê? Porque são as características, são os elementos desse tipo de conto que vai fazer o leitor compreender que eu estou lendo ou estou falando de um conto de fada. Certo? Então, conto de fadas tem essas características. A magia, o bem, o mal, a heroína, o herói, não é? Então, sempre com esse enredo aí, mostrando que alguém ou alguma coisa está para acontecer nesta narrativa. Certo, gente? Então, vamos lá. A gente vai aproveitar agora para relembrar alguns contos de fadas. Vamos ver? Será que vocês lembram de algum conto de fada? Será que vocês já leram alguns contos de fadas? Por exemplo, eu sempre estou trazendo alguns contos aqui, não é? Sempre estou trazendo, fazendo esta leitura. Inclusive, hoje, eu trouxe um conto de fada para a gente fazer a leitura. Certo? Mas aí, será que vocês estão lembrados de algum conto de fada? Se vocês estiverem lembrados de alguns, pode falar aí no nosso chat que a professora Márcia pode passar para mim. Ela pode repassar e interromper. Não é, professora? Tem alguém aí falando alguma coisa para a gente? Tem sim, viu? Primeiro, vamos começar do começo, como diz o Matuto. Olha lá, gente. Primeiro foi muitos bons dias aqui para Bruno, viu, Bruno? Olha aí, nosso querido intérprete. Pessoal aqui cumprimentando o Bruno. Foi o Caio, foi o Israel, foi a Yasmin. Inclusive, professora Mauricéia, hoje é o aniversário da Yasmin. Feliz aniversário, Yasmin, tudo de maravilhoso na sua vida. Nós desejamos, assim, muitas conquistas, muitas alegrias e um dia maravilhoso, né? E a própria, a própria Yasmin falou da fada, do conto de fadas da Cinderela, viu? Estão citando aqui, a Yasmin acabou de citar sobre o conto de fadas da Cinderela. Então, está movimentado hoje aqui, viu? Estamos com vários alunos, inclusive alunos e alunas, inclusive aí eu quero que vocês deem um bom dia, quem ainda não deu, viu? Eu gosto de saber quem está aqui comigo. É isso aí, professora Márcia. Que bom que está movimentado, que bom que já começaram a participação e que bom que Yasmin está comemorando seu aniversário aqui junto conosco, né? Parabéns, Yasmin. Tudo de bom para você, que você tenha um dia feliz, um ano feliz e um aniversário maravilhoso. Felicidades para você no seu dia e sempre, tá? E sim, Cinderela é um conto de fada. Eu não me lembro de ter contado, já ter lido aqui Cinderela, mas eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido aí com a professora ou até lido Cinderela. Cinderela é um conto de fada muito interessante. E vamos ver se vocês lembram de algum outro, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, A Bela e a Fera. Será que vocês já leram essa história? Olha só, é uma história bem interessante. Eu gosto bastante dessa história, né? Ela traz um ensinamento bem legal. A Bela Adormecida, também é outro conto de fada. Cinderela, que foi Yasmin que eu acho que acabou de citar. Branca de Neve e os Sete Anões. Chapeuzinho Vermelho. Não é? Então, todos esses aí são
exemplos de contos de fadas. Alguns a gente já leu, outros ainda não leu aqui, mas todos eles estão lá disponíveis. Aonde, gente, que vocês podem encontrar esses e outros livros que vocês podem ler à vontade. É lá na Árvore de Livro. Aproveita, acessa a Árvore de Livro e lê, minha gente, porque ler faz muito bem. E já sabem também que vocês podem acessar a Árvore de Livros pelo aplicativo, tá? Então, quem tem aí o aplicativo, quem já acessa a aula pelo aplicativo, também pode acessar a Árvore de Livro por lá. Existe essa opção, tá? Bem, vamos lá. A gente vai aproveitar agora que eu estou falando tanto sobre contos de fada e vamos fazer a leitura de um conto de fada. A leitura do conto de hoje é bastante interessante. Está lá na Árvore de Livro e talvez vocês lembrem dessa história, porque eu acho que eu já contei essa história aqui. A história da Chapeuzinho Vermelho. Você lembra dessa história, professora Márcia? Eu lembro sim, viu? Inclusive, a Giovana, antes de você mostrar aí, ela tinha citado também a Bela e a Fera. Foi isso, Giovana? Temos vários estudantes novos por aqui, viu? A Emily... A Giovana aí, olha só, o pessoal tá dando bom dia, tá maravilhoso aqui hoje, viu? O chat aqui, todo mundo acordou cedo, estão muito animados, viu, Mauricéia? Ah, que coisa boa! Deve ter sido ainda o efeito do galo. O efeito do galo está funcionando, professora Márcia. Esse galo, olha, a gente tem que contratar esse galo, viu? Para ele ficar aqui efetivamente. Tá certo. Olha, a produção disse que o galo já tem até crachá. Já contrataram, viu? Eu tô achando que já se anteciparam. Deram um crachá pro galo. Qualquer dia desse, a gente vai trazer esse galo para vocês conhecerem, meninos. Prestem atenção e fiquem aguardando. Quem sabe ele não aparece por aqui de verdade. Por enquanto, só o canto. Por enquanto, ele é assim. Ele é tímido. Acho que ele não gosta muito de aparecer. Mas vamos para a nossa leitura, para a nossa história sobre o conto de Chapeuzinho Vermelho, né? Olha, a gente vai... Vocês, eu acho que conhecem muito bem a história da Chapeuzinho. Aquela menina que gostava muito de usar um chapéu vermelho e um dia foi passeando pela floresta e encontrou aí alguém que ela não gostou muito, né? Então, a gente já olha aí pela capa do livro, que é uma história assim bem colorida, né? As ilustrações estão bem chamativas e vocês vão poder aproveitar e acompanhar essa história, observando também as imagens, porque é um deleite à parte. Então, vamos lá. Chapeuzinho Vermelho, dos contos clássicos, Era Uma Vez, tá? Era uma vez uma menina que sempre usava um capuz vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe de Chapeuzinho pediu para ela levar uma cesta de frutas para a vovó e disse para a garota não falar com nenhum estranho. Chapeuzinho Vermelho adorava cantarolar enquanto passeava pelo bosque e admirava as flores, os pássaros e todos os animaizinhos que viviam por aí. A gente vê aí na ilustração, né, a Chapeuzinho passeando aí na floresta com a cestinha que a mamãe mandou e ela vai aproveitando para curtir a paisagem, olhar os animais, essa floresta aí que traz um encantamento, que traz uma paz muito grande. Quando o Chapeuzinho estava colhendo algumas flores para presentear a vovozinha, o lobo apareceu no bosque. Observem aí que aparece a Chapeuzinho colhendo as flores e chega o lobo aí com uma cara de malandro. O que será que esse lobo vai falar para a Chapeuzinho? Ele perguntou para onde Chapeuzinho estava indo. E ela respondeu que levaria algumas frutas para a vovó. Será que Chapeuzinho lembrou do conselho da mamãe dela? Eu acho que não, né? Porque a mãe disse que ela não falasse com estranhos. E ela tá aí, ó, dando conversa para este lobo. Muito esperto. Nem lembrou do conselho da mamãe. O lobo disse para a menina tomar cuidado no caminho,
e se despediu. E na imagem a gente vê aí ele dando um tchauzinho para a menina, se fazendo de bonzinho, não é? Ela já colheu as flores e ele está saindo. Para onde será que esse lobo está indo, hein? Então, o lobo pegou um atalho e chegou antes de Chapeuzinho Vermelho na casa da vovozinha. Observe aí na imagem o lobo correndo, né, indo por um caminho diferente para chegar primeiro que a Chapéu. Vamos ver se ele conseguiu? O lobo bateu na porta da casa da vovó e fingiu ser Chapeuzinho Vermelho. Acreditando ser a neta, a vovozinha pediu para ele entrar. Olha ele aí, olha, mudando, disfarçando a voz na porta da vovó. Será, hein? Que será que ele fez lá? Quando viu que não era a Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha ficou muito assustada e desmaiou, gente. A vovó achando que era o lobo. Aí quando viu, ó, se espantou. A imagem está mostrando ela muito espantada, porque ela não viu a sua netinha. Ela viu quem? O lobo. O que será que o lobo fez? O lobo, então, a trancou no guarda-roupa. Olha só que lobo, trancou a vovó no guarda-roupa, gente. Está aí aparecendo na imagem ele fechando o guarda-roupa, né? A vovó provavelmente está lá dentro. E ele trancou a vovó no guarda-roupa para Chapeuzinho Vermelho não desconfiar de nada. O lobo vestiu as roupas, os óculos e a touca da vovó. Mas que dissimulado! Então, quando ouviu a voz de Chapeuzinho, o lobo percebeu que ela estava se aproximando e deitou rapidamente na cama da vovozinha. Está aí o lobo deitado, olha, com um olhar bem sapeca. Ao entrar na casa, Chapeuzinho Vermelho achou que sua avó estava com aparência estranha e perguntou por que ela tinha olhos, orelhas e nariz tão grandes. Veja, a Chapéu, ela desconfiou. O lobo respondeu que era para enxergá-la, ouvi-la e cheirá-la melhor. E em seguida, a garota perguntou à vovozinha por que ela tinha uma boca tão grande. Que pergunta, Chapeuzinho, essa pergunta não se faz. O lobo pulou da cama e respondeu que era para comê-la melhor, gente. Olha aí, o lobo pulando e correndo para pegar a Chapeuzinho. A Chapeuzinho ficou com muito medo e começou a gritar. Será que alguém salvou a Chapeuzinho, gente? Naquele momento, passava um caçador em frente à casa da vovozinha. Ao ouvir os gritos, ele ficou preocupado e quis ajudar. A gente está vendo aí na imagem o caçador, olha, caminhando aí na floresta, passou na frente da casa da vovó, ele com o cachorro e a arma que ele estava, né, caçando, e ouviu os gritos. Então ele resolveu entrar para ver o que estava acontecendo. Quando entrou na casa, o caçador viu o lobo correndo atrás de Chapeuzinho Vermelho. E para salvar a garotinha, deu um tiro na perna do malvado. Eu quero ver agora ele correr atrás da Chapéu. A vovozinha, que estava no guarda-roupa, lembram? Acordou com o barulho e chamou a neta, que abriu a porta do guarda-roupa e libertou a senhorinha. Com muita dor e medo do caçador, o lobo saiu correndo e fugiu para bem longe. E Chapeuzinho Vermelho aprendeu a lição de que nunca deve conversar com estranhos. Foi essa lição que a mãe dela passou antes de ela sair, né? Finalmente, Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha puderam se abraçar e viveram felizes para sempre. Eu tenho certeza que aproveitaram aí o lanchinho que a Chapeuzinho estava trazendo e foram comer o lanchinho. Lembrando, professora Márcia, para quem acompanhou a história da Chapeuzinho Vermelho, que essa história tem outras versões e outros finais. Mas eu trouxe essa para que a gente observasse, porque nós iremos falar
de reescrita, não é? Eu não sei, talvez os nossos estudantes conheçam essa história com outra versão. Será que conhecem, hein, professora Márcia? Bem, quando você começou a contar, né, a apresentar a história, o Caio disse que a história era muito legal. Agora, eu não sei se Caio sabe, no final, se leu o livro com essa versão, né? Então, fica aqui, viu, Caio? A pergunta foi essa versão é a que você conhece? Porque o mesmo título pode ter diferentes versões. Isso. O conto de fada, ela tem essas características. E isso é importante para a gente, na hora de fazer o nosso planejamento de escrita. Então, vamos pensar um pouquinho nos elementos de um conto de fada. A gente já falou sobre isso. Ele geralmente inicia com a expressão era uma vez, ou outra frase que demonstra um tempo indeterminado, né? Pode ser certa vez, há muito tempo atrás. E ele possui um enredo ficcional, ou seja, não é real, não é verdadeiro, foi imaginado por alguém. E apresenta os personagens com aspectos mágicos. Traz sempre um conflito que recorrerá um momento de tensão, deixando explícito a relação do bem e do mal. Na história da Chapeuzinho, a Chapeuzinho representa o bem e o lobo representa o mal. E qual é o conflito? O conflito é quando o lobo se passando por Chapeuzinho, vai lá na casa da vovó e tenta, né, comer a Chapeuzinho, tenta pegar a Chapeuzinho. Isso aí é o conflito. Por quê? Porque chega alguém e salva a Chapeuzinho desse final terrível. Então, qual é o final? O final revela a solução para o conflito, é o desfecho da história. E a solução foi: o caçador chegou, atirou na perna do lobo e ele saiu correndo para a floresta, fugiu, deixando a vovó e a Chapeuzinho em paz. Pensando nisso, pensando na história, vamos planejar a reescrita do conto, tá? Para a gente planejar uma reescrita, precisa ter etapas. E a primeira é o planejar. Depois a gente escreve, revisa e edita. E todos esses passos nós vamos fazer. Por quê? Porque vocês irão trabalhar aí, lá na sala do presencial. Vocês irão trabalhar a reescrita de contos. Então é preciso que vocês parem, prestem atenção nos passos. E o primeiro passo é o planejar, tá? Para o planejamento, eu preciso reescrever, não copiar. Eu reescrevo o conto. Ele não é uma cópia idêntica. Não devo mudar a história, nem incluir outros personagens e nem mudar o final. Isso faz parte do meu planejamento. Elaboro uma lista com palavras ou frases que resuma cada episódio da história. Então, eu vou lá colocando algumas palavras, né, que serão palavras-chave, para poder eu reescrever o meu conto. E, no final, eu vou consultar essa lista durante a reescrita. Não devo consultar mais o conto, e sim a minha lista, porque é através da lista de palavras que eu vou saber quais são os passos que eu vou seguir, tá? Sabendo disso, aí agora eu deixo para vocês uma atividade prática. Nesta atividade prática, o que vocês devem fazer? Vocês vão elaborar uma lista com os principais pontos da história de Chapeuzinho Vermelho. Vocês podem procurar na internet uma história de Chapeuzinho, que pode ser esta ou outra com outra versão, não tem problema. Ou vocês podem ir lá na árvore de livros e ler o livro que eu acabei de trazer para vocês, tá certo? Então, a atividade prática é essa. Vocês vão elaborar uma lista com os principais pontos da história de Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque depois a gente vai precisar dessa lista para falar sobre as outras etapas da reescrita de conto. Então, a aula de hoje foi isso, falar sobre o planejamento para a reescrita de contos. Eu espero, professora Márcia, que os meninos e meninas que estão aí prestando atenção na aula tenham compreendido bem direitinho qual o primeiro passo para poder começar a reescrever um conto. Eles devem ter aprendido sim, viu? E vão fazer, tá certo, Mauricéia? Porque esses nossos alunos fazem tudo.
É verdade. Então, professora, quero agradecer aí a sua presença, agradecer a presença de vocês que estão aí assistindo nossas aulas, agradecer Bruno, nossa produção, dizer a vocês que nós teremos aula com a professora Márcia em seguida, por isso não saiam daí e eu voltarei amanhã. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.